Gravando, né? É o momento formativo entre a regente da disciplina de estágio, a supervisora de estágio e a tutora online. Nosso momento hoje é formativo para traçarmos algumas estratégias nesse final de semestre letivo do segundo período de pedagogia, tá? São 20 horas e 11 minutos, da data dia 27/5, né, 2026. Nós temos 3 aulas, aula 16, 17, 18, né? Essas 3 últimas aulas são essenciais e são definitivas. Nosso momento agora é de encerramento da disciplina do segundo período. Então, na próxima quinta-feira, dia 28/5, ou seja, amanhã, estaremos finalizando a penúltima atividade avaliativa, que é o seminário online, integrado com a disciplina de gestão e administração, no qual nós estaremos com os polos de Xambioá e Pedro Afonso. Já foram avaliados Paraíso, Dianópolis e Colinas, né? Na última sexta-feira, na aula da professora Aldísia, né? Então, a nossa última atividade refere-se ao relatório final. Porém, nós vimos e recebemos recentemente um e-mail da professora Dalva, né, em cobrança à professora Joyce sobre algumas correções, né, dos polos. Fórum, que é a atividade 2, envio das fichas. Então, eu trago aqui a pauta, né, sobre o monitoramento dessas atividades do polo. Se é possível que nós permanecemos na correção, a gente permanecer nessa correção por polo, né? A professora Clarice com polo de Colinas, eu com polo de Paraíso e de Dianópolis, a professora Joyce com os demais polos, corrigindo todas as atividades, desde fórum, tudo, tá? Todas as atividades em si. Eu elaborei, né, de acordo com o meu cronograma das aulas, um cronograma, uma planilha, né, cronometrada, para inserirmos as notas, tá? Só que eu não consegui ainda inserir a matrícula do acadêmico, e eu acredito que, não sei se eu coloquei a fórmula certa, para estar somando as notas, tá? Eu estarei compartilhando com vocês, que conforme cada correção, nós já irmos alimentando essa planilha. Eu vou lançar ela no Drive. Se uma de vocês tiver essa habilidade de formatar a questão da inserção dos números de matrícula, que eu coloco lá, ele vira fórmula, e a questão da soma geral das notas, né? Porque daí ele vai somando gradativamente. Eu vou deixar para que vocês também estejam editando, né, na planilha, fique-se à vontade, eu agradeço a contribuição, tá? Outro assunto é sobre é, que solicitar que a Clarice entre em contato com pelo menos 2 unidades escolares dos polos que os acadêmicos estagiaram, já que você não conseguiu, né, no questão de logística, e os assuntos afins, né, e está indo nos polos, entrar em contato, tá, com os polos, as tutorias presenciais, para te repassar
fazer esse intermédio, né? Passar o contato da escola para que você converse, eu faça um meet, mas que registre essa intervenção para conversar sobre como que foi o estágio dos nossos acadêmicos, o, o que elas visibilizaram, né, sobre a questão desse período de observação da gestão escolar ou da liderança. Caso não consiga conversar, Clarice, com o gestor, mas pelo menos com um dos líderes que atenderam os nossos acadêmicos, e registro, foto, a ligação, a solicitação. Interessante já deixar agendado, e isso tem que ser antes das última aula do dia 18/6, tá? Para que a gente consiga evidenciar de fato essa intervenção. Uma proposta que eu trago para você, Joyce, para você, Clarice, que a gente construa um artigo, elabore um artigo do nosso trabalho nesse período, para que a gente possa repostar, publicar na revista da universidade, né? É interessante porque é o nosso trabalho, ele precisa estar visível, ele precisa ser, ele precisa ser validado, né? E dentro de uma das nossas ações, não só fato teórico, né? A nossa última aula é uma aula mais expositiva, de depoimentos, que a gente estará trazendo, né, essa pesquisa e extensão para dentro desse documentário, tá? Então, eu estarei passando para vocês quais são as orientações das atividades, né, o template do fórum, o template do relatório final, né? E, e com tudo isso, eu solicito que, ao preencherem, né, alimentar a planilha de notas, que vocês façam um checklist, né, nas nossas rotas, nossos polos, se realmente confere as notas já lançadas. A primeira atividade, análise crítica do PPP, está lá lançada em todos os polos, como também análise dos relatórios que eu avaliei, tá? Já está lançada de Paraíso e Dianópolis, tá bom? Então, assim, se vocês tiverem alguma outra contribuição, alguma outra sugestão, eu estou aberta para trocarmos, né, informações. Mas nosso tempo ele já está bem restrito, então nós temos até o dia 18/6, a última aula, ou seja, daqui 3 semanas, né? Essa semana, a primeira semana de junho e a segunda semana, e aí nós temos um prazo já restrito para lançar no SAP, frequência, fechar plano de ensino, relatório e tudo mais, tá? Então, eu fico no aguardo após vocês assistirem essa gravação, tá? Para que a gente busque a melhor estratégia possível para fechar com honra, né? E responsabilidade cada atividade que a gente propôs nesse período de estágio, segundo período, e vamos vencer, vamos fazer a diferença e vamos, com certeza, né, é, dar palmas diante de vários choros, de várias situações que cada um de nós vivemos, né? Então, assim, o trabalho de equipe fortalece, tá? Conte comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estou aqui para dialogarmos. Um abraço. Fique com Deus.